conta-se a história de um sujeito que estava em cima do muro. De um lado havia Deus, do outro lado havia Satanás, o diabo. E então Deus insistentemente falava, instava com aquela pessoa para que ela descesse do muro e então viesse para o lado de Deus. Deus então mostrava para ela quais seriam as vantagens de se tornar um cristão, de ser uma pessoa alinhada aos princípios de Deus, quais seriam as vantagens que ela teria em aplicar os princípios de Deus, os princípios que estão na Bíblia, na sua vida e, consequentemente, na vida da sua família. Do outro lado, havia Satanás, tranquilo, sem se preocupar e sem dizer nada. Isso, de certa forma, acabou chamando a atenção daquela pessoa. E ele disse: ora, por que Deus insiste tanto para que eu vá para o lado dele e Satanás não me faz nenhum tipo de convite? Está lá, tranquilo, deitado numa rede, tomando a sua cervejinha e não me faz nenhum tipo de convite. Isso deixou aquele sujeito indignado e ele então dirigiu-se a Satanás e perguntou: ei, eu não estou entendendo por que Deus está aqui insistentemente me falando para que eu passe para o outro lado. E você está aí e não me diz nada, está calado, na sua rede, deitado, tomando a sua cervejinha. A história conta que Satanás respondeu para esse sujeito: amigo, o muro é o meu lado. Essa anedota, essa história, tem um grande fundo de verdade que é despercebido por muita gente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O muro certamente não pertence a Deus. Jesus disse que quem com ele não se ajunta, espalha. Quem não está do seu lado, naturalmente está contra ele. Parece, então, que muitas pessoas não compreendem isso. São os chamados isentões. Esses isentões, sem dúvida alguma, são responsáveis pela eleição do presidente que aí está e também por toda a sua trupe. E o que está acontecendo no país, parte da responsabilidade cabe a essas pessoas. Agora, pessoas como Deltan Dallagnol estão começando a receber o pagamento justamente por ter essa postura de isenção. Ele é apenas o primeiro de vários outros que certamente sofrerão as consequências de estar em cima do muro, imaginando que a qualquer momento poderia fazer uma escolha conveniente. O que muitas dessas pessoas não sabiam e agora vão começar a entender é como os comunistas tratam aqueles chamados isentões. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Como sempre, você é o meu convidado especial. Antes de você ouvir os argumentos que eu tenho para falar, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Coloca aqui embaixo. O que você está achando da cassação do mandato do Deltan Dallagnol? Em seguida, lá no finalzinho, depois que você ouvir o argumento, eu quero novamente ouvir a sua opinião. Portanto, serão 2 comentários. Porém, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Adalex Góes, sou um jornalista independente que transformo notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar você que acompanha o meu trabalho, que está aí do outro lado, a sair dessa grande bolha. Eu preciso sempre da sua ajuda e você pode me ajudar de 2 maneiras. Primeiro, você pode curtir, comentar aqui embaixo e em seguida não esqueça de compartilhar esse material. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se você ainda não segue o Twitter e o Instagram, sugiro que você faça o mesmo, até porque são conteúdos totalmente distintos. A segunda forma de contribuição é através desse QR Code ou desse Pix que encontra-se aqui. É uma maneira que você pode colaborar com o meu trabalho. Se esse trabalho que eu presto oferece valor a você e à sua família, você pode colaborar comigo através do Pix, doando aí qualquer valor. Fica a seu critério, naturalmente. Minha terceira observação é para você que está no Twitter. Se você está no Twitter, você vai clicar no link aqui embaixo e vai ser direcionado para assistir esse vídeo integralmente lá no YouTube. Se você está no Instagram, você vai lá no History, que eu vou deixar aqui o link para que você também possa ser direcionado para o YouTube. E se você está no Telegram ou então se você está no WhatsApp, vale também a mesma referência de clicar no link para que você possa assistir o vídeo na íntegra. Se você está no YouTube, vamos lá. Vamos ao conteúdo de hoje. 3 de outubro vai rolar as eleições para presidente aqui no Brasil. E é claro, a gente está aqui em São Paulo. Se você que está em casa agora, mora num país tropical, está abençoado por Deus e bonito por natureza. No Jornal da Band de hoje, nós vamos conhecer a saga de um jovem em busca do seu sonho. Adalex
Dallagnol ignorou. O diabo sempre virá cobrar o preço. É muita ingenuidade e burrice, ou talvez ambas as situações aí, achar que você vai se banquetear e em seguida tomar um café com o diabo e esperar que ele vai colocar açúcar na sua xícara e na dele e não vai te cobrar caro por tudo isso depois, no tempo dele. Dallagnol é mais um dos engomadinhos de paletó e gravata que não tem a menor noção da chamada guerra cultural, que nós estamos envolvidos até o pescoço. Esses isentões têm uma certa empáfia, uma arrogância, uma apatia, um distanciamento ali das verdades expostas pelo Olavo de Carvalho. Nesse grupo encontram-se também os comandantes e até alguns oficiais das Forças Armadas Brasileiras. Eles veem o Olavo com várias restrições, embora o Olavo sempre tenha razão, justamente por expor as mentiras e a hipocrisia desses militares. Essas pessoas escolheram sacrificar toda uma nação em prol de uma falsa estabilidade por um curtíssimo período de tempo. Pelo visto, desconhecem totalmente os efeitos danosos da implantação dos ideais comunistas por onde eles foram implantados. Ignorar e se distanciar das verdades expostas pelo Olavo de Carvalho é uma estratégia certamente suicida, utilizada por pessoas que, na ausência da coragem de pagar o preço de enfrentar inimigos perigosos, como fez o Bolsonaro, por exemplo, escolheram buscar a aprovação dos comunistas, imaginando que serão poupados dos ataques e das críticas dessa máquina de destruição de reputações da imprensa comunista. Esses indivíduos não são só covardes, são também carentes, buscam apoio, aprovação e validação da classe formadora de opinião dos comunistas. São os intelectuais, esses juristas, esses escritores, artistas, políticos, ministros, sociólogos, professores em geral, enfim, toda essa trupe criada pelos comunistas para preservarem suas imagens e também dos seus familiares nessa sociedade aí. Eles querem ser amigos do diabo por pura covardia e comodismo, ignorando o fato de que ele, na primeira oportunidade, vai cobrar o preço do almoço, do café e do açúcar. São moderados na cobrança e na defesa das pautas de costumes, para preservar a harmonia e o diálogo, como se isso fosse possível com os comunistas, né? Mas sendo críticos justiceiros contra eventuais erros daqueles que eles afirmam ser os seus semelhantes, como fizeram várias vezes o próprio Deltan Dallagnol, o Moro, o Amoedo, o Dória, dezenas de jornalistas, uma lista gigantesca de outros mais. A gente pode citar aí uma série, assim, os nomes são as dezenas ou talvez centenas. E essas pessoas agora se dizem contrários ao Lula, mas que eram e continuam sendo ferozes opositores e críticos do Bolsonaro. No jargão popular, eles são tchutchuca com os comunistas, mas eles são ferozes, leões, tigrões, quando é com o Bolsonaro e os conservadores. Bem, acreditando ou não, toda vez que você desrespeitar a lei da gravidade e se atirar de um precipício, inexoravelmente você pagará o preço por isso. Essa máxima vale para todos aqueles que ignoram as verdades dessa chamada guerra cultural moderna. Não há meio termo com comunistas. Essas pessoas parecem não enxergar isso, ou então tem que pagar o preço, como o Deltan, para entender. Eles irão temperar, eles irão assar e comer o seu coração na primeira oportunidade, se você não for um deles. Dallagnol está aprendendo isso a duras penas. Moro provavelmente deve ser o próximo. O muro nunca consegue salvar quem está em cima dele. O sistema, a gente sabe, ele é bruto, e comunistas não alisam suas vítimas. O prêmio pode vir em breve. Aniquilar da vida pública, e olhe lá, qualquer um que assine o sobrenome Bolsonaro. Enquanto você, os isentões, os falsos conservadores, ignorarem essa guerra cultural, ela seguirá
e vai continuar destruindo um a um toda voz contrária ao projeto de poder de comunistas e de globalistas. Uma dinâmica que pouca gente consegue compreender é essa união entre globalistas e comunistas. Na verdade, na maior parte das vezes, eles têm interesses, em alguns momentos, diferentes e, portanto, eles têm, de fato, uma guerra entre eles. No entanto, quando aparece um terceiro oponente, eles se juntam, deixam as diferenças de lado para derrubar esse oponente, como fizeram com o Bolsonaro. Agora que, entre aspas, o Bolsonaro está fora de combate, eles estão aí mostrando a que vieram. Há uma briga clara entre globalistas e comunistas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente já entendeu que o muro não pertence às pessoas de bem, o muro pertence a Satanás. E naturalmente os comunistas vão sim, com toda certeza, temperar, colocar em fogo alto e vão comer o coração de todos esses que se omitiram no processo de deixar claro qual era o seu lado, não só durante as eleições, mas durante todo esse processo da chamada guerra cultural. Se você ainda não entende o que é a guerra cultural, eu sugiro que você continue acompanhando o meu material aqui, pois em breve irei falar sobre esse tema. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou Adalex Góes, sou um jornalista independente e preciso da sua ajuda. Você pode colaborar comigo quando você comenta, quando você curte e, acima de tudo, quando você compartilha todo o meu material. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Você também pode seguir-me através das redes sociais. Você me encontra como Adalex Góes lá no Twitter, você me encontra no Facebook, você me encontra também no Instagram. Uma outra forma é você colaborar com o meu trabalho através de um Pix. Aqui tem um QR Code e tem um número de telefone que você pode fazer qualquer colaboração. Desde já eu agradeço e, como sempre, a gente se encontra num próximo vídeo. Até logo mais. Tchau, tchau.